Demanda dependente. O que é isso? Pode escrever aí. A gente vai calcular os níveis de estoque para demanda dependente, certo? Eu acho que tem no teu material. Não me lembro se eu coloquei esse título, porque o material é mais resumido, mas é em PDF. O que você precisa saber está ali, tá bom? O que é demanda dependente? É quando a gente tem um produto que, para que a gente possa produzi-lo, a gente depende de outros produtos. Tipo, eu vou produzir, lembra que eu dei o exemplo daquela tinta, lá quando a gente estava falando, né, da classificação do nosso estoque? Pois bem, a tinta, a gente sabe que para que ela seja produzida, ela precisa de uma série de outros produtos. Solvente, o corante, né? Eu não sei produzir tinta, mas estou imaginando que precisa ir de um bocado de produto, tá certo? E aí a gente diz que para que a gente possa ter a tinta, produzir a tinta, a gente tem que saber quantos produtos a gente tem que ter, né? Ou o que a gente precisa ter de material para que a gente possa produzir essa tinta. E o que pode acontecer, gente, é que a gente tem que ter, ou o que vai acontecer, é que a gente tem que ter um estoque econômico para cada um desses produtos. Né? Ou seja, eu não posso comprar uma quantidade de solvente maior, eu não posso comprar uma quantidade de corante maior, senão eu vou ter, né, não vou ter nem onde guardar no meu almoxarifado. Vai ser uma quantidade grande, vamos imaginar, ou pequena demais, que provoque ruptura no meu estoque. Então, como a gente vai calcular, né, os materiais desses produtos cuja demanda é dependente de outros, tá certo? E aí, uma forma da gente calcular é através do sistema que a gente chama de MRP. São as iniciais em inglês, né, para planejamento da necessidade de materiais, que é exatamente materiais que a gente vai produzir a partir de uma demanda dependente de outros materiais. E aí é simples, tá? Eu tenho um desenho que eu coloquei aqui para vocês, mas de forma bem simples, como é que a gente calcula? Primeira coisa, a gente tem a tinta, certo? Que é o material que a gente quer produzir. Tá aqui a estrutura do produto. Aí a gente diz que a gente vai explodir o produto, ou seja, vai desmembrar o nosso produto em partes, membrar. Ave Maria, tá péssimo, não tá? Desmembrar o nosso produto em partes menores, tá certo? E aí a gente vai explodir o nosso produto. E aí a gente vai ter uma lista de produtos que a gente vai precisar, ou lista de materiais, solvente, corante, tá certo? Aí a gente vai pegar essa lista de materiais e vai multiplicar por quanto a gente quer produzir, ou seja, quantas tintas eu quero produzir? Eu quero produzir 100. Aí eu tenho a necessidade bruta, né, de cada um desses produtos a partir da produção, né, do que eu quero produzir, tá certo? Só que eu tenho que pegar essa necessidade bruta, tem que somar o estoque de segurança e tirar o estoque do que eu tenho, de produtos acabados, de ordens de compra, de tudo, tá certo? Então, na realidade, qual é o segredo? Você tem que saber o que você quer produzir, pegar o que você quer produzir, a quantidade que você quer produzir, que a gente chama de quantidade bruta, e tirar, né, aquilo que a gente chama de estoque de segurança, somar aquilo que você quer produzir com o estoque de segurança e tirar o que você já tem. Então, é como se você tivesse o gráfico assim, ó. Assim, ó. Você tivesse o gráfico assim. Então, você tem que pegar, né, a necessidade bruta daquilo que você quer produzir e a necessidade bruta daquilo que você quer produzir e somar esse estoque de segurança, mas tirar aquilo que você já tem de excedente. Vamos imaginar que você tenha essa quantidade aqui no teu estoque. Vamos marcar aqui, tá certo? Na linha. Você tenha essa quantidade. Então, você tem que pegar a necessidade bruta, que é essa aqui, certo? Mais o estoque de segurança, menos essa quantidade que está excedendo. Para quê? Para que você possa saber efetivamente qual a necessidade líquida que você tem que comprar para que não ultrapasse o seu estoque máximo. Simples assim. Você pega a necessidade que você precisa para produzir naquele mês, soma o estoque de segurança para não correr risco de haver ruptura no teu estoque, ou seja, de você não conseguir produzir em determinado mês porque faltou coisas, tá certo? E subtrai do que você já tem, para você saber qual é a quantidade que você vai comprar, tá certo? Então, isso chama-se planejamento das necessidades de estoque, como a gente diz, planejamento das necessidades de materiais, tá certo? Sistema MRP, que calcula a quantidade necessária,
tirando o que você já tem de estoque, somando ao estoque de segurança, né, para que você saiba o que você tem que comprar, tá bom? Só que, claro, gente, a evolução aí da tecnologia trouxe outros sistemas mais complexos e mais, vamos dizer, nem complexos, que traz maiores informações, né, para que a gente possa daí calcular, né, qual a necessidade de materiais. E o que a gente chama de MRP2 é uma evolução do MRP, que além de calcular os insumos, ele ainda calcula equipamentos, instalações, pessoal, área de estocagem, fazendo uma integração entre o planejamento financeiro e operacional. Ou seja, na hora que você diz qual é a necessidade bruta, mais o estoque de segurança, menos o que você tem no teu estoque, ele já diz a quantidade líquida e já manda um aviso para a contabilidade, para as pessoas que vão precisar daquelas máquinas, para o pessoal necessário para trabalhar, tá certo? Para que todo mundo saiba o que precisa para poder calcular aquela quantidade. Ou seja, essa informação é passada para os vários setores que estão ligados aqui. Então, ele une o planejamento financeiro ao operacional, tá certo? A gente diz que o ERP ou o DRP, que é o Planejamento de Recursos de Distribuição, além disso, gente, além dele trazer, né, toda a parte financeira e a parte operacional, ele ainda gerencia o inventário para atender as demandas do cliente. Beth, como é inventário? O que é inventário? Gente, inventário a gente diz que o inventário é um instrumento da administração de materiais que vai comparar a quantidade física existente no nosso estoque com a quantidade registrada contabilmente. Vocês sabem que existe perda de estoque, existe roubo de estoque, né? Existe problemas de baixa de estoque, tá certo? E aí a gente tem que assegurar em determinados períodos, sobretudo nos itens da classe A, que são os itens que a gente tem que ter bastante cuidado. A gente tem que assegurar que esses itens estão lá, ou seja, que o que está registrado contabilmente existe fisicamente, para que a gente possa detectar roubos, perdas, né, avarias, coisas desse tipo, tá certo? Nos outros itens também isso é importante. E vou dizer mais, a Receita Federal exige que uma vez por ano, normalmente no final do ano, quando se fecha o balanço da empresa, né, se faça um inventário dos bens. Por quê? Porque aqueles bens que a gente possui são os nossos ativos, ou seja, são os nossos direitos, vamos chamar assim, são os bens e direitos que compõem o ativo. E estes bens e direitos que compõem o ativo, eles têm que ser contabilizados, incorporados ao patrimônio, para que eles, na composição do nosso passivo, gerem um patrimônio líquido e a gente pague imposto sobre exatamente o nosso lucro, que está relacionado com o nosso patrimônio líquido, que é a diferença entre ativo e passivo, tá certo? E mais o patrimônio que a gente tem ali relacionado. Então, assim, isso é importante. Então, o inventário é uma obrigação legal, fiscal, tá certo? Agora, claro que você vai ver aqui comigo, que a gente pode fazer inventários em várias épocas do ano para assegurar que fisicamente aquele bem, né, existe, né, relacionando ele com a quantidade contábil. E esse sistema, o ERP, como a gente chama aqui, ele já vai dando baixa na quantidade física e cruzando com a quantidade contábil. Não sei se todo mundo conhece isso lá no supermercado, quando a gente passa, o que tem ali é um código de barras. E aquele código de barras, quando aquela maquininha lê, gente, ele já manda informação, né, para todo mundo, inclusive dando baixa no estoque físico e dando baixa no estoque contábil. Tá certo? Para quê? Para assegurar que estes valores vão estar, de certa forma, equilibrados, para que não chegue no final do ano e tenha que fazer aí os devidos ajustes, né? Porque a gente não, sei lá, perdeu um bem, não deu baixa daquele bem. Então, é um sistema mais avançado, né, que trata aí desses materiais dependentes, né, que aí a gente diz que esses sistemas são exatamente sistemas cuja demanda seja dependente e que já vai dando baixa desses materiais, né, a partir do uso desses materiais, tá bom? Então, entendemos níveis de estoque, entendemos como que a gente vai calcular a reposição do nosso estoque, né, a partir de uma demanda simples ou a partir de uma demanda dependente, né? Ou seja, quando a gente precisa de vários materiais para compor um produto. Fechou?
Entendido? Vamos passar para outro tema, né, que está relacionado com o nosso estoque, que é a política de gestão de estoque. Ou seja, nós trabalhamos dentro da gestão de estoque, a gente trabalhou o dimensionamento, a gente trabalhou o custo, a gente trabalhou os níveis de estoque, tá certo? E agora, para a demanda simples e para a demanda dependente, e agora nós vamos trabalhar as políticas, ou seja, não só, né, o dimensionamento é baseado naquela quantidade ou naquele sistema que a gente diz de reposição ou de consumo. Né? A gente tem que saber também qual é a política da organização em termos de gestão de estoque. E aí, o que significa política, gente? São as orientações. E isso, gente, é a base para tudo que a gente viu até agora de dimensionamento de custo. A gente diz que no passado, numa era tradicional, na era de Taylor, na era de Ford, Henry Ford, né, que foi uma das primeiras indústrias montadoras de veículos do mundo, né? Ele tinha, naquela época, se produzia em larga escala. Né? A ideia de Ford era produzir o maior número possível de carros para reduzir o custo de produção. Ou seja, quanto mais carros ele produzisse num dia, ele conseguia reduzir o custo de produção naquele dia, tá certo? Então, ele tentava otimizar, intensificar, né, a sua produção, né, para que ele conseguisse, né, o maior número possível de produtos produzidos num determinado dia. Só que para ele otimizar, intensificar e aumentar a quantidade de itens produzidos, ele precisava assegurar um estoque para aqueles itens. Para quê? Para que não acontecesse ruptura e ele não tivesse que parar o processo produtivo, gerando mais custos ainda, né? Ou mais despesas ainda por conta dele parar de produzir e ficar com máquinas paradas, tá certo? Então, esse sistema de produção em larga escala ou produção em massa, no qual a gente não faz nenhum gerenciamento do nosso estoque. Ao contrário, né, a gente busca assegurar, comprar uma quantidade maior para que a gente reduza custos. Então, aí eu vou lá no fornecedor e vou barganhar. Fiz, olha, eu quero comprar 100. Aí o fornecedor, olha, se você comprar 200, eu baixo o preço. Então, a ideia é você comprar uma quantidade maior para você assegurar que não haja ruptura no teu processo produtivo e para você assegurar uma redução no custos pela quantidade comprada, tá certo? E esse era o sistema do que a gente chama de administração científica, de Taylor, de Ford, de Fayol, que se baseava na padronização, que se baseava na especialização, que se baseava na produção em larga escala, tá certo? Que foi exatamente o modelo, né, que Ford criou para os seus automóveis, que foi um dos primeiros automóveis ou carros populares do mundo, né, que ele conseguiu reduzir o custo de produção baseado exatamente na ideia de padronização dos equipamentos, de especialização e de compra de estoque em grande quantidade, para reduzir o custo na aquisição desse estoque, tá certo? Esses dois pensadores, como disse, eles atuavam no sistema de produção que a gente chama de empurrada, tá certo? E a gente vai chamar de just in case, que é um sistema que a gente vai comprar de acordo com o caso, de acordo com a produção da gente, né? Ou seja, eu vou estabelecer uma produção de 200 peças naquele mês, né? E aí a ideia é você produzir essas 200 e jogar no mercado para tentar vender, tá certo? Então, você produz uma quantidade maior, né, em escala, né? E aí você tenta reduzir o custo de produção baseado no custo da matéria-prima, né, no custo da produção em larga escala, para que você coloque no mercado a um preço melhor. E aí você conseguindo um preço melhor, você vai empurrando a tua produção para as pessoas comprarem. Isso acontece muito na indústria automobilística, sobretudo na visão americana. A visão americana trabalha isso, ela não trabalha, como a gente diz, a gestão de estoque. Ela procura reduzir os custos de estoque pela compra de uma quantidade maior, né? E pela produção de uma quantidade maior, que a gente chama de produção em massa ou produção em larga escala, tá certo? E aí ela não trabalha a gestão de estoque no sentido de reduzir custos de estoque por armazenagem, mas o custo pela aquisição, tá certo? Na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses desolados, né, e arrasados, né, após a Segunda Guerra Mundial, eles tinham que se reerguer, se superar. E mais ainda, ele precisava superar os produtos americanos para poder recuperar a sua nação, né, e vender mais e ter aceitação dos seus produtos no mercado.
E aí eles passaram a desenvolver várias técnicas de produção, né, que se voltavam para a redução de custos e aumento da qualidade do produto, para que ele conseguisse superar os produtos americanos, né, que reduziam custos, mas que pela quantidade produzida não havia tanta preocupação assim com a qualidade. Apesar de que, escuta o que eu vou dizer, a escola da qualidade, a gente chama assim escola da qualidade, ou as diretrizes da qualidade, que significa atender a padrões, a diminuir o erro, né, a atender à conformidade, tá certo? Conformidade ao uso, uma série de pressupostos aí que fala de qualidade, né? Essa escola de qualidade, essas técnicas nasceram nos Estados Unidos. Mas lá, elas eram utilizadas de forma mais incipiente para garantir alguma qualidade, né, que a gente chamava qualidade como era, que envolvia todos. Os japoneses, gente, eles intensificaram essas ferramentas da qualidade, levando para o Japão algumas das ferramentas americanas e aperfeiçoando essas ferramentas. A exemplo do ciclo PDCA, não sei se você já ouviu falar, que é o ciclo de melhoria contínua, que envolve planejar a produção, realizar, que a gente chama de do, que envolve treinar e realizar, o check, que é medir e monitorar, e o ACT, que é corrigir os desvios. É que a gente chama de ciclo PDCA, que é o ciclo que a gente gira para assegurar uma produção, né, com mais qualidade dentro do padrão que a gente tem. Bom, só citando aqui que é ciclo PDCA. E esse ciclo PDCA e outras tantas ferramentas, como controle estatístico, como gráfico de Pareto, como gráfico de Ishikawa, que são ferramentas da administração, né, que a gente não aprendeu nesse curso aqui de gestão de pessoas, né, mas que são ferramentas muito ligadas à administração geral e pública, né, controle estatístico, probabilidade estatística, você já deve ter ouvido falar, né, então são ferramentas que a gente usa na administração para a gente controlar os erros, os refugos, e essas ferramentas foram trazidas para o Japão na década de 60, de 70, né, sobretudo por uma grande indústria chamada de Toyota, e que ficou conhecido no mundo como sistema Toyota de produção, né, que está ligada à escola da qualidade, ou é chamado de escola da qualidade ou de sistema Toyota de produção. E o sistema Toyota de produção, ele vai trabalhar com alguns conceitos, que é chamado de célula de produção, ou seja, uma produção mais enxuta, no qual a gente tem células menores, né, que vão produzir quantidades menores, usando tecnologias e tornando, né, a produção mais eficiente, decompondo o sistema global de produção em menor quantidade. A ideia é você produzir uma quantidade de acordo com a demanda. E aí você faz as células de produção que vão, que vão produzir uma quantidade fixa, né, a partir da demanda. Esse sistema, diferente do outro, é chamado de sistema de puxar a produção. Ou seja, eu tenho aqui a minha cadeia de suprimento. Então, eu tenho o cliente, aqui eu tenho o varejista, aqui eu tenho o atacadista, aqui eu tenho o produtor e aqui eu tenho o fornecedor. Certo? Então, o elo no just in case é o fornecedor produz, entrega ao produtor e assim por diante vai acontecendo. Aí eu empurro a produção para o mercado, tá certo? Nesse caminho. A ideia e aí a gente vai chamar de just in case. A ideia do JIT, gente, é fazer exatamente o contrário. É puxar a produção, a gente chama de puxar a produção, né, a partir de uma demanda. Tá certo? E aí a ideia é que a gente vai produzir a quantidade menor e a gente vai dizer que a gente tem daí como a gente vai produzir uma quantidade menor, a gente vai usar tamanhos de lotes menores, tempo total de fabricação menor, a gente vai ter tempo de preparação das máquinas menor. Por quê? Porque as máquinas vão estar fazendo uma quantidade menor e a gente prepara, né, melhor as máquinas. A ideia é que você termine o dia preparando bem as máquinas, deixando tudo organizado para mudar a tua produção no dia seguinte e para que essas células produzam talvez coisas diferentes, né, já que a gente tem uma quantidade menor. Eu vou só dar um exemplo para você enxergar isso. Espera aí, deixa eu mostrar aqui o que a gente tem aqui em termos de just in case, deixa eu pegar a canetinha, just in case e just in time. Vamos imaginar que a gente tem uma produção aqui de 2.000 peças, 1.000 peças e 1.000 peças, ok? Vamos imaginar isso. Então, se a gente tem 2.000 peças num mês, 1.000 peças no mês, 1.000 peças no mês. O just in case, né, que significa produzir uma grande quantidade,
significa que ele vai reduzir o custo, porque ele vai comprar uma grande quantidade. E aí a gente diz que ele empurra a produção, ou seja, ele produz 2.000 nesse mês e joga no estoque. Aí ele produz 1.000 nesse mês, aí ele já vendeu 1.000, vendeu uma parte desses 2.000, e aí vamos dizer que ele joga no estoque. Então, ele tem uma redução no custo da matéria-prima, mas ele tem um aumento no custo de armazenagem, porque ele vai fazer estoque maior. Mas ele empurra a produção, porque a ideia dele é ter sempre produto para atender a demanda, certo? Então, a ideia é você trabalhar com estoque de segurança, é trabalhar com estoque, ou seja, você vai ter um custo de armazenagem maior, mas em compensação você vai reduzir, porque você vai comprar quantidades maiores, reduzindo o custo e mais. Você vai produzir mais quantidade num dia, também reduzindo o custo de produção. O sistema JIT tem uma lógica diferente. Se você pegar isso e você dividir isso por 20 dias, vamos imaginar, você vai ter por dia, essa é a produção diária, certo? Você vai ter uma produção diária de 100, dividindo por 20 você vai ter 50 e aqui você vai ter 50. Vê, por dia. Então, a ideia é que você recebe um pedido de um determinado... Vamos botar aqui o exemplo de um carro. O 2.000 são os carros C. Vamos imaginar que você tem aqui um Corsa, você tem aqui o Corsa Sedan e você tem Vectra. Nem sei se produzem mais Vectra, mas vamos imaginar aqui. Aqui eu vou ter o Fit da Honda, eu vou ter o City também da Honda e eu vou ter o Civic, né, que é carros mais caros, eu vou produzir quantidade menor, tá certo? Vamos imaginar assim. Qual a ideia? Você produz um dia o Fit, né, a partir de uma demanda, joga no estoque e vende. Ou seja, você produz uma quantidade menor, então você vai ter um custo maior, talvez de matéria-prima, mas você tem um custo menor de armazenagem, porque você produz 100 e vende. No outro dia você vai produzir 50 e coloca no teu estoque e vende. E no outro dia você produz 50. Então você já joga o ciclo de novo, né? E no quarto dia você já vai produzir 100. Gente, com isso, veja, primeiro, eu tenho mais flexibilidade para produzir aquele carro que está saindo com mais facilidade. Eu tenho um tempo de espera menor. Um tempo de espera menor, o que significa? Você pode ver que os carros da Honda, da Toyota, né, eles, a não ser que eles superem muita demanda, mas, por exemplo, você não espera, a fila é de 1 mês, 2 meses no máximo. Já os carros americanos, você tem que esperar, às vezes, 4 meses. Sabe por quê? Porque o primeiro mês ele produz uma coisa, segundo mês outra, terceiro mês, só lá no quarto mês, ou no segundo mês, dependendo da quantidade de carros que ele produz, que ele vai voltar a produzir aquele carro. No sistema Toyota, não. A coisa é em dias. Eles trabalham nessa quantidade em dias. Então, eles podem, inclusive, vamos imaginar que aqui ele tenha vendido mais Fit, ele cancela essa produção e produz o carro Fit. Aí a gente diz que o tempo de arrumação da máquina é menor. Sabe por quê? Porque quando chega no final do dia, os funcionários que devem estar muito motivados e comprometidos com aquela produção, e essa é a ideia do sistema JIT, é comprometer mais, porque as pessoas assistem, né, a toda o sistema como um todo, eles produzem o carro e estão enxergando o carro, porque a gente trabalha com células menores de produção. Então, o cara está na célula e ele está nesse ponto da célula e ele está enxergando tudo que está acontecendo. Quer dizer, ele está vendo a importância do trabalho dele para o todo, para a construção do carro. Diferente desse cara aqui no sistema JIT. Por quê? É uma linha de produção contínua. O cara que está aqui, ele não sabe nem o que o cara está aqui está produzindo, tá certo? Já na célula de produção, está todo mundo aqui relacionado. Então, esse cara está vendo tudo que está acontecendo. E tem mais, se ele não fizer um trabalho bem feito, ele compromete o trabalho de todos os demais, porque aí esse vai ver que foi mal feito, vai ter que ajeitar o que ele fez. Aqui já não, gente. O cara fez um trabalho aqui, por exemplo, vamos imaginar que ele não fechou um parafuso direito. Quando chegar aqui, esse cara nem sabe que ele não fechou direito, tá certo? Porque ele não está vendo o que ele fez. Quer dizer, cada um tem uma visão isolada, uma visão segmentada do todo. Já na célula de produção, a visão do todo. Então, a gente diz que quando trabalha assim, célula, se motiva mais as pessoas, se compromete mais as pessoas. Fora isso, as pessoas têm que estar
sempre com a área limpa, organizada, deixar ao final do dia tudo organizado para a produção no dia seguinte, que provavelmente é uma produção diferente daquela que ele fez naquele dia. E isso também motiva as pessoas, porque não fica naquela repetição daquela tarefa, né? Sempre daquele mesmo jeito, que acaba gerando fadiga mental. Então, a gente diz que o sistema JIT, vamos assim, ele perde porque o custo de matéria-prima pode ser maior, tá certo? Em compensação, o custo de armazenagem é menor, tá certo? Não tem custo de inventário, o custo de preparação de máquina ou a preparação de máquina é mais rápida, a capacidade e a flexibilidade de você adaptar a produção também é maior, e é isso que a gente tem aqui, que a gente chama de sistema JIT, que é traduzido como bem na hora, que significa reduzir o estoque a níveis mínimos, níveis mínimos, tá certo? E aí você vai fazer estoque somente, né, com aquilo que é necessário de acordo com a demanda, que a gente vai chamar de conceito de puxar a produção. Ou seja, vem do cliente, da demanda do cliente, e a gente vai produzir aquilo que é necessário, tá certo? Então, a gente minimiza os prazos de fabricação dos produtos, como a gente diz, né, a gente produz um num dia, outro no outro, outro no outro. Reduz os níveis de inventário, porque a gente não vai ter estoque, ou vai ter estoque mínimo, e aí a gente tem inventário pequeno e a gente diminui o custo de armazenagem. Reduz os tempos de preparação de máquina, por quê? Porque no sistema just in case, você passa um mês fazendo aquela matéria-prima, né? Isso produzindo 1000 carros. Quando termina que você vai passar para a produção de outros carros, você tem que limpar a área de trabalho. E claro, se você passou um mês, você imagina a quantidade de sujeira que você acumulou, tá certo? Para você limpar a tua área de produção para produzir outra coisa. Diferente de um dia, né? Então, você tem um tempo de preparação de máquina muito menor, tá certo? Você tem redução dos lotes fabricados, daí dentro dessa ideia do sistema puxar, tá certo? Você daí tem diminuição dos custos de produção, porque você vai trabalhar naquela quantidade de custos de armazenagem, né? Flexibilidade da produção, mais velocidade de entrega e qualidade constante. Sabe por que a qualidade aumenta? Porque você reduz o lote. E aí você pode fazer, né, como você vai produzir uma quantidade menor, você pode fazer com mais qualidade, olhando e atentando para a qualidade. Você não está presa à meta, você está presa à qualidade. Tanto que o pessoal diz, né, que os carros da Toyota, os carros da Honda, né, eles têm, vamos dizer assim, um preço parecido com os mesmos carros da linha aí dos americanos, só que uma qualidade maior. Eles têm um pouquinho a mais, tá certo? Mas a qualidade supera, né, os carros americanos. E a gente diz que essa visão, que é o sistema JIT, que é o sistema de puxar a produção, ela exige um estreito relacionamento com os fornecedores, ou seja, ela exige até o que a gente chama de fidelidade aos fornecedores. Sabe por quê, gente? Porque o fornecedor, né, normalmente fornecedor único, ou então fornecedores certos, ele tem que ter uma relação direta, para que ele também não faça custo de produção. Porque se ele fizer custo de estoque ou custo de produção, no sentido de aumentar e fazer estoque de segurança para assegurar o suprimento, porque ele não tem conhecimento da demanda, isso vai gerar um aumento de custo aqui, que vai gerar um aumento de custo no produtor e vai levar esse custo para toda a cadeia produtiva, tá certo? Mas se dentro do JIT eu assegurar, né, que todo o sistema vai estar economizando estoque de segurança, por exemplo, né, eu consigo reduzir o custo da produção. Então, por isso esse relacionamento. Para vocês terem uma ideia, o sistema Toyota, a Toyota tem fornecedores há mais de 30 anos, fiéis. Aí eu recebi um questionamento de uma aluna, que eu acho importante, que, né, é a dúvida de vocês. Ela disse, Beth, quando o fornecedor é único, você não fica nas mãos desse fornecedor, inclusive ele estando passível de aumentar o preço? Não, minha gente, é exatamente o contrário. Na hora em que você faz um pacto com o teu fornecedor, e ele tem a garantia de que você vai fazer os pedidos com ele, que você treina para que ele faça os produtos ou os materiais de acordo com o que você quer, você senta, inclusive, com ele para trabalhar os custos de produção. Você está entendendo? Então, assim, não é que ele não vai colocar um preço maior porque ele é fiel. Pelo contrário, é como se eu sentasse com você e nós fizéssemos um negócio e dissesse assim, ó, olha, eu vou comprar só de você. Você vai ter conhecimento de toda a minha demanda.
Eu quero saber, nessa quantidade, qual o custo que você pode me fazer atender nessa qualidade. Aí o fornecedor, olha, o custo que eu posso te fazer é esse. Aí faz uma planilha, é assim, assim, assado. Ok, beleza. Ou seja, se aumentar algum produto, algum material, algum insumo para o fornecedor, ele já comunica imediatamente para o produtor. E os dois fazem um equilíbrio econômico-financeiro. Então, gente, a fidelidade com o fornecedor não significa que o fornecedor vai se sentir poderoso e vai fazer o que quer. Pelo contrário, todos ganham. A gente diz que esse sistema é um sistema de ganha-ganha. Ganha o produtor, ganha o fornecedor, porque todos trabalham integrados, interrelacionados. Todo mundo quer ganhar. Então, eu sou produtor, eu vou comprar daquele fornecedor, assegurando que o fornecedor vai ter o pedido dele, vai ter o trabalho dele e vai me dar o que for melhor. Ele me dando o que for melhor, eu vou entregar para o meu cliente o que for melhor. E aí o meu cliente vai fazer mais pedido. E todo mundo vai ganhar, tá certo? Então, isso é o sistema JIT, tá certo? A gente diz que a ideia, né, do abastecimento com o fornecedor e o fornecedor como parceiro é de criar essa fidelização. E aí aqui, só por fim, né? A gente, quando fala nesse sistema JIT, fala em célula de produção, a gente tem uma produção, né, que é mais ou menos em cima daquilo, né? Você vê que os carros são mais ou menos aqueles, né? Os produtos são mais ou menos aquele. Não há muita diversificação. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a produzir daquele jeito, o fornecedor é aquele. Então, a gente tem dificuldade de diversificar, né, a nossa produção. Tá certo? Por quê? Porque para você ficar mudando muito, não dá, porque você não tem estoque. Né? Então, você tem que trabalhar em cima daquilo que tem de estoque e em cima daquilo que você tem as suas máquinas, tá certo? Então, não existe muita produção diversificada e a produção é mais ou menos padronizada para que você assegure os custos baixos, assegure o estoque mínimo, né? Para que você possa daí atender a qualidade do produto. No próximo bloco, vamos continuar falando das políticas de gestão de estoque. Tem mais um detalhezinho importante, já já.